Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre reportagem. Você já viu uma reportagem? Já leu uma reportagem? Gosta de olhar uma reportagem com mais vagar? Vem comigo conhecer uma então. Nessa reportagem nós temos alguns objetivos. Então observe. Fazer a leitura do fragmento, vamos analisar as características então da reportagem. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra, expressão. Estabelecer as relações lógicos discursivas presentes no texto, marcada por conjunções. Então, procure recordar qual foi a reportagem que você leu, do que ela tratava, quais eram os temas, os assuntos. Já pensou na diferença de reportagem para notícia? Sim, tem diferença. A reportagem, veja, ela não é imediata, ela pode ser lida em qualquer tempo, ela tem essa grande diferença, E ela é mais aprofundada, então você pode conhecer mais sobre um determinado assunto. Analisemos o texto a seguir. Streaming quebra paradigmas e faz diferença na indústria do entretenimento. Então, está disponível na página da pausa dramática, E se você quiser saber mais sobre isso, você pode acessar aqui, tá a referência. Streaming quebra paradigmas e faz a diferença na indústria do entretenimento. Há menos de uma década, assistir a filmes e séries era um fenômeno muitas vezes social. Reuniam-se num espaço amigos, conhecidos e familiares para verem os desenvolvimentos de alguma trama ou dirigiam-se ao cinema para terem a experiência e a imersão que só a grande tela pode nos proporcionar. Hoje em dia, assistir a filmes e séries continua sendo um fenômeno social. Pode-se argumentar que o hábito se tornou ainda mais comunitário e interconectado, mesmo que não tenhamos mais a necessidade de dividir uma tela de TV ou de cinema para assistir nossas obras audiovisuais favoritas. Tal argumento é sustentado pelo fato de os lançamentos destas obras serem cada vez mais globais. Ao longo dos anos, graças ao fenômeno recente do streaming, que é uma das grandes mudanças dentro da cultura pop na última década. A evolução da indústria, que de início servia como um grande arquivo de filmes e séries clássicos e que posteriormente se tornou uma das maiores produtoras de conteúdo próprio, associando-se a alguns dos maiores nomes do mundo do cinema para manter um fluxo constante de novas obras sendo produzidas ano após ano. Deve bastante às tecnologias como a de streaming e alta definição. Atividade 1. Releia. Para você entender bem agora, importante reler com calma. A evolução da indústria, que de início servia como um grande arquivo de filmes e séries clássicos e que posteriormente se tornou uma das maiores produtoras de conteúdo próprio, associando-se a alguns dos maiores nomes do mundo do cinema para manter um fluxo constante de novas obras, sendo produzidas ano após ano, deve, olha aqui a palavrinha destacada, bastante a tecnologias como a de streaming e alta definição. Qual é o agente do verbo em destaque? Que verbo está destacado? Deve. Qual é o agente desse verbo? Releia, pense, que eu volto a seguir para a gente comentar a resposta.
Voltei, conferi contigo a resposta. Vem comigo observar aqui no texto. Deve é o verbo e eu perguntei, qual é o agente desse verbo em destaque? O agente é o sujeito à evolução da indústria. Perceba, a evolução da indústria está muito depois, muito antes, na verdade, do verbo. Isso não tem problema. O importante é que ela se refira ao verbo. A evolução da indústria, que de início servia como um grande arquivo de filmes e séries clássicos, e que posteriormente se tornou uma das maiores produtoras de conteúdo próprio, associando-se a alguns dos maiores nomes do mundo do cinema, para manter um fluxo constante de novas obras sendo protagonizadas ano após ano. Deve bastante a tecnologias como a de streaming e alta definição. Quem é que deve? A evolução da indústria. Percebeu? Continuamos agora com o texto. Quando se discute a indústria do streaming e de sua popularidade ao longo dos anos, o carro-chefe do processo que percorre essa linha de tempo é a indústria do entretenimento. Foram, afinal, as plataformas que ofereciam filmes e séries em demanda, em boa parte das vezes com preços muito mais acessíveis do que suas contrapartes de TV por assinatura, que serviam como um quebra-gelo para que o resto do meio pudesse se desenvolver. Atividade 2. Está preparado? Vamos lá, então. Releia. Em boa parte das vezes, com preços muito mais acessíveis do que suas contrapartes de TV por assinatura. Qual o sentido expresso pela conjunção destacada? Do que? Qual o sentido? Pensa aí, que eu volto daqui a pouco conversar contigo.
Olá! Estamos de volta. Você conseguiu entender aqui qual é a proposta da atividade? Olha só, qual o sentido expresso pela conjunção destacada? Lembrando que a conjunção é um conectivo e também pode vir em forma de locução conjuntiva, ó, do que. O que está expresso aqui? O que você depreende disso? Pensou? Sim, é uma comparação, ó, em boa parte das vezes com preços muito mais acessíveis do que. Eu estou comparando, ó, suas contrapartes de TV por assinatura. Ó, observe, mais e do que. Então, está no sentido de comparação. Sim, uma comparação, ó. Sempre que tiver, ó, mais e do que, menos e do que, eu estou comparando. Lembrou? Bora lá então para o texto de novo. A Netflix é bem mais antiga do que se pensa. Em suas origens, a empresa era locadora de filmes e séries em DVD, que surgiu em 1997 para competir pelo mercado de aluguéis de peças cinematográficas com a Blockbuster, antiga gigante desse mundo que já não existe mais. Em 2007, a Netflix começou sua transição para o mundo de streaming. Em poucos anos, a empresa saiu da liderança do aluguel de filmes e séries para a liderança do mercado de transmissões via internet. Enquanto isso, a mesma já financiava a produção de filmes independentes, lançando mão dos serviços de diretores célebres como John Waters. Com isso, a Netflix colaborou muito com a quebra do antigo paradigma de lançamentos atrasados para partes do mundo que não eram anglófonas, como um verdadeiro serviço global. A empresa faz legendas, adaptações e dublagens para várias línguas antes de distribuir suas obras. Logo, não há mais o problema de ter que esperar semanas ou meses até que o filme altamente antecipado ou a nova temporada de uma série de sucesso tenham legendas e dublagens em nossa língua. O sucesso da referida plataforma acabou atraindo grandes concorrentes. A mais notável é a Amazon Prime Video, serviço subsidiário da gigante de vendas em varejo Amazon, que tem um modelo de negócios bem semelhante ao da Netflix. Suas grandes atrações são séries originais como O Homem do Castelo Alto, adaptação do livro de mesmo nome escrito por Philip Dick, e The Boys, adaptação da história em quadrinhos de Garth Ennis. O assunto principal da reportagem, né? Quais são esses assuntos? Aqui nós já percebemos, ó, 4 assuntos principais, para você não se perder aí na reportagem. Olha, assistir a séries e vídeos é um evento social. O serviço de streaming tem crescido muito no mundo todo. A Netflix é mais antiga do que a gente pensava. E o universo do entretenimento tem se renovado. Acompanhando até aqui? Continuemos com o texto. Tanto Netflix como Amazon Prime Video continuarão a ser referência na indústria de streaming, por anos a fio, se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream e da dominância dessas duas potências no mundo de transmissões, existem contrapartes que atendem a vários nichos e mercados que eram antes pouco explorados. A atividade 3, olha que bacana! Releia, tanto Netflix quanto Amazon Prime Video continuarão a ser referência na indústria do streaming, por anos a fio, se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream e da dominância dessas duas potências no mundo de transmissões, existem contrapartes que atendem a vários nichos e mercados que eram antes pouco explorados. Ao fazer uso desses termos em inglês, o que se espera? Pense. Você usa aí muitos termos em inglês que eu sei. Pense o que é esperado nisso. Eu volto já para a gente conferir.
Voltei, estou te esperando para conferir a tarefa. Bora lá ver? Tanto Netflix como Amazon Prime Video continuarão a ser referência na indústria de streaming, por anos a fio, se depender das forças normais do mercado. Mas fora do mainstream e da dominância dessas duas potências no mundo de transmissões, existem contrapartes que atendem a vários nichos e mercados que eram antes pouco explorados. Os termos em inglês, né? Então, por exemplo, streaming é uma plataforma digital, né? Que você usa aí no teu dia a dia, por exemplo, o YouTube, o Deezer, você usa também a Netflix. Então, não tem uma tradução ao pé da letra, por isso, esses termos, pressupõe-se que ao utilizá-los, você tenha conhecimento sobre o assunto, né? Não dá para sair falando um termo de outra língua se você não tem um conhecimento sobre o assunto. Percebe? Aqui também algumas pessoas perguntariam assim, professora, não sei o que é nicho. É aquela parte do mercado, aquele segmento, tá? Nicho, procure lembrar, é sempre um quadradinho, né? Às vezes tem até aí no teu quarto, tal, que você guarda as coisinhas, né? Então, nicho, também é legal a gente conversar sobre isso, é exatamente essa parte do mercado. Percebeu? Funções da linguagem. Quais são as funções da linguagem? Qual é o papel que a linguagem cumpre enquanto instrumento de comunicação? Na reportagem, que função que você acha que predomina? A professora vai pôr aqui de volta. O sucesso da referida plataforma acabou atraindo grandes concorrentes. A mais notável é a Amazon Prime, serviço subsidiário da gigante de vendas em varejo. O que você olha aqui? Está no sentido próprio ou no sentido figurado? Muito bem, você acertou. Está no sentido próprio. Então, o que a gente percebe aqui? Que essa função de linguagem predominante aqui, qual é? É a referencial. Sim. A função referencial, contexto referente, ela é específica para reportagem, para notícia, para dicionários, né? Ela tem que explicar exatamente o que é. Não dá para florear, como nas outras funções. Por exemplo, a função poética, a função emotiva, a função fática, a função conativa, a função metalinguística, que a gente usa bastante, que é a linguagem explicando a própria linguagem. Nesse quadro aqui, você observa que a função emotiva, eu amo, eu gosto, está centrada em quem? No emissor. A função fática, percebe? Entendeu? Eu uso muito aqui com vocês, Sempre estou dizendo, olá, voltei. Então, estou mantendo o canal de comunicação aberto. E a função poética, a mensagem. No nosso exemplo aqui, interessa para nós o quê? A função referencial. O que nós aprendemos nesta aula? Lemos e interpretamos um texto da reportagem. Reportagem difere-se de notícia por quê? Conversei com vocês que a reportagem, até essa que tem um caráter um pouco histórico, né? O que ela faz? Ela mostra para nós com mais profundidade algum determinado assunto. Leva você a conhecer mais aquilo. Para uma construção de texto coesa, fazemos uso de conjunções que nos auxiliam na produção de sentido. Eu mostrei aqui, para vocês o uso da conjunção. Vou retomar aqui para você lembrar. Do que, conjunções, locuções conjuntivas, justamente que servem para a coesão, para a coerência do texto. Olha só. A escolha de alguns termos e expressões revelam muito sobre as funções da linguagem. Então, quando eu uso os termos no sentido literal, no sentido próprio, eu estou na função referencial da linguagem. Será que isso é importante numa reportagem? Muito, porque eu estou explicando. As pessoas têm que entender certinho aquilo que eu estou falando. Reportagem, ela amplia o conhecimento sobre um determinado assunto. Ok? Nesse vídeo falamos sobre reportagem.
Espero que vocês tenham gostado e até breve.